Aproveite que você está empenhado a sua vida comigo no livro de Juízes, capítulo 20. Eu dou uma palavra muito interessante dos céus para a edificação da igreja nesta noite. Juízes capítulo 20, versículo 1. Encontrou, diga amém. Amém. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se juntou como se fora uma só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra desviada ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentavam todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam da espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que ela veio a falecer. Então peguei na minha concubina, fi-la em pedaços, e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos os filhos de Israel, daí aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ele por sorte. Leia comigo no versículo de número 46. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quanto acharam, puseram a fogo. Podeis assentar. Amém. Para você entender a palavra de Deus, eu preciso narrar uma história para você. Eu preciso contar uma história que aconteceu quando não havia rei em Israel. Só havia 12 tribos e cada tribo era governada por sacerdotes. Essa história é um pouco macabra, essa história é um pouco diferente das histórias da Bíblia. Mas ela é de grande valia para a tua vida espiritual. Você, quem sabe, não entendeu o texto que nós lemos? Depois nós lemos que as tribos se levantaram contra a tribo de Benjamim. E para você entender quando Deus permite essas coisas, eu quero narrar a história para você de um homem. A Bíblia não diz o nome desse homem. A Bíblia somente diz que era um homem levita. Esse homem levita, irmãos, ele, peregrinando do lado das montanhas de Efraim, tomou para si uma concubina. Os irmãos sabem que concubina não era a esposa principal, mas era, naquela época, liberada para que o homem pudesse ter e cuidar, poderia ter uma esposa e 2 ou 3 concubinas, quanto quisesse e pudesse. E ele então vai a essa terra, pega essa concubina e traz para morar com ele. Essa mulher concubina conta-nos a história. Eu gostaria que você prestasse atenção na história para você entender a mensagem. Conta-nos a história que essa mulher, então ela cai em adultério, trai ao seu senhor, e ela então volta para a casa do seu pai. Esse homem resolve, depois de 4 meses, ir atrás dela.
liberar o perdão para ela, para essa concubina. Quando ela chega na casa e ela é recebida por ele com medo de ser morta, de levar ela para morrer, ele libera o perdão para ela e o seu pai, o pai daquela mulher, fica muito feliz. Ele resolve então fazer uma festa. E aquela festa durou 3 dias. Após terminados 3 dias, aquele homem falou assim de manhã: eu vou embora. Ele falou assim: não, fica conosco mais um dia, está muito bom, houve reconciliação, nós temos que festar mais isso é uma coisa linda. O que aconteceu? Vamos festar mais. Então aquele homem fica mais um dia. E chega a tarde um dia, ele fala: eu vou embora, eu quero pegar minhas 2 muletas, quero pegar o meu servo, pegar a minha concubina e ir embora. Ele falou assim: não, fica mais um dia, está muito gostoso aqui, fica mais. E ele fica mais um dia, passa o dia inteiro, e chega a tarde, novamente aquele homem quer ir embora. E o sogro dele fala para ele: não, fique mais, vamos festar mais um pouco. E ele fica mais um dia. Ao cabo de 4 dias, aquele homem resolve, quando está entardecendo, ir embora. E ele pega então a sua concubina, pega os seus 2 jumentos, pega o seu servo e sai. Quando ele sai, ele passa por uma cidade. Essa cidade chamava-se Jebus, que era Jerusalém mais tarde. Mas Jebus não era dominada pelas 12 tribos de Israel, era dominada por outras tribos, pelo povo jebuseu. E ele olha para aquilo e fala assim: é melhor nós não ficarmos aqui, vamos para a próxima cidade que é perto, nós caminhamos mais um pouco, é melhor nós não dormir aqui com os jebuseus, porque eles não adoram o mesmo Deus que nós, eles não servem o mesmo Deus que nós, vamos para uma cidade mais próxima. E eles foram então a Gibeá. Chegando em Gibeá, ele bate porta por porta dos seus irmãos, procurando um poço. Ele não queria nada, ele só queria um poço. E ele bate porta por porta e não consegue um poço. Então ele vai à praça. E ele fica ali naquela praça, esperando uma resposta de alguma coisa, que alguém viesse em seu socorro. E a Bíblia diz que veio um senhor, um homem velho. Esse homem veio da montanha de Efraim, estava peregrinando em Gibeá. E ele então chega para esse homem levita e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui na praça? Ele falou assim: olha, eu só quero pouso, eu não quero mais nada. Eu estou com a minha concubina, estou com o meu servo, estou com minhas 2 jumentas, mas eu tenho alimento para alimento, eu tenho alimento para mim, eu tenho pão, eu tenho vinho, está tudo certo. Aquele homem fala assim: não está certo, não, eu vou levar você para minha casa e eu vou dar para você tudo o que lhe faltar. E a Bíblia diz que pega aquele homem, o homem das montanhas de Efraim, pega ao levita, leva o levita para a sua casa. Levita, a Bíblia diz que ele lava os seus pés, que ele põe a mesa, que ele serve a mesa, que todos comem na mesa. Estavam todos fartando na mesa, quando de repente batem na porta daquele homem. Quando batem na porta daquele homem, eram homens da cidade. Esses homens da cidade, que ele considerava como povo de Deus, que ele considerava como seus irmãos, esses homens batiam a porta, queriam entrar e pegar o levita para maltratá-lo sexualmente. Queria abusar do homem, não da mulher, do homem. Porque havia um espírito maligno que habitava entre os povos da tribo de Benjamim, que dera ouvido e adorara a outros deuses. Quando bate a porta, aquele homem velho sai fora e diz assim: não,
situação, ele pega a sua concubina e entrega ela na mão daqueles homens. E a Bíblia diz que aqueles homens abusaram de sua concubina a noite inteira. E de manhã cedo, quando deixaram ela, que ele saiu para fora, que ele chama ela estava morta. Eu falei que a história é tanto macabra, mas eu precisava contar para você entender. Está registrado no livro de Juízes, capítulo 19. Se você leia toda a história, você vai entender. Quando ele pega aquela mulher que ele tanto amava, que ele foi buscar, e que ela foi comprada a noite inteira, morta, violentada, ele pega aquela mulher. A Bíblia diz que ele joga ela no seu jumento, vai para a sua casa. A Bíblia diz que chegando na sua casa, ele comete uma coisa inexplicável. Ele pega o seu cutelo, e a Bíblia diz que ele começa a despedaçar aquela mulher em 12 partes. E ele despedaça aquela mulher em 12 partes. E pega cada parte daquela mulher e manda para cada chefe de cada tribo de Israel. Repartiu ela em 12 e mandou para as 12 tribos de Israel. Quando aqueles homens pegam aquelas partes da mulher, eles então resolvem se reunir. E a Bíblia diz que eles se reuniram em mais de 400.000 homens. E perguntaram para ele, que é o texto que nós lemos aqui na introdução, o que foi que aconteceu, homem? Nunca em Israel aconteceu uma atrocidade dessa. Conte para nós que violência é essa, que atrocidade é essa. Então aquele homem passa a narrar a história para aqueles homens. Vocês conhecem a lei nossa, a lei do nosso Deus, que é para atender as pessoas peregrinas, que é para dar comida para as pessoas peregrinas, que é para acalentar as pessoas. Eu parei numa cidade quando eu estava trazendo, e eles então me quiseram violentar, não me violentando, mas conseguiram violentar a minha concubina, e então eu cortei ela, mandei uma parte para cada um de vocês, e agora estou nas mãos de vocês, façam o que vocês acharem melhor. Então aqueles homens se reuniram e decidiram partir em direção à tribo de Benjamim. E eles partem então em 400.000 homens, desce até Betel, chegam em Betel e diz para Deus: Deus, o que nós fazemos? E ele diz assim: manda a tribo de Judá primeiro, depois vocês vão atrás. E a Bíblia diz, para resumir a história, porque o nosso tempo é esgotado, é muito corrido. A Bíblia diz que naquele dia, em Benjamim, caíram 25.000 homens à espada. E quando eles destruíram os homens guerreiros de Benjamim, eles entram na cidade de Benjamim, destroem a tribo de Benjamim quase totalmente, não deixando nem animais, e colocando fogo em todas as cidades. Pastor, por que o senhor contou essa história macabra para nós hoje? Eu contei porque eu preciso dar uns conselhos para você hoje, que da parte de Deus, Deus me orienta a dar à igreja aqui da situação. Conselho simples, mas que se nós tomássemos como lição, não aconteceria tantas desgraças em nós que somos levitas. Esse homem era o homem levita. Quem era os levitas? Era outros? Para nós, estamos aqui adorando, os adoradores. Amém? A primeira lição que eu aprendi quando eu comecei a ler essa história, a estudar essa história, eu aprendi uma lição tão simples que eu gostaria que você aprendesse. Se aquele homem foi lá, liberou o perdão, festou, e quando ele resolve sair, ele tivesse dito uma palavra, só
ele tinha se livrado de tudo isso. Qual era a palavra, pastor? Não vou ficar. Não vou ficar. Se ele tivesse dito não ao primeiro convite para ficar mais um pouco, para festar mais, para aproveitar mais aquele momento, não tivesse saído à tarde para o dia, com certeza ele teria num dia feito a viagem e resolvido todo o seu corpo. Não teria parado de viagem. Mas ele não teve coragem de dizer não. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós estamos passando por dias em que nós preferimos dizer sim e agradar a pessoas, e estamos pagando um preço muito alto por isso. Porque nós hoje queremos agradar aos homens e não a Deus. E quando você começa a querer agradar os homens, a tua situação espiritual pode se complicar. Você pode ter problema. Eu sofria de uma doença muito séria. E esses dias eu fui testemunhar particular com a minha esposa. Eu, quando dizia não para alguém, eu não dormia à noite. Eu tinha problema em dizer não. Sofria para dizer não. E eu fui entender, então, irmãos, que há momentos na vida da gente que você tem que dizer não. Você tem que dizer não para o seu filho. Você tem que dizer não para a sua filha. Você tem que aprender a dizer não para o adolescente em casa. Você tem que aprender a dizer não para os seus negócios. Você tem que aprender a dizer não no seu comércio. Você tem que aprender a dizer não para as coisas que venham a prejudicar a tua vida no dia a dia. Aquele homem não soube dizer não. Ele estava tão empolgado, pastor Sérgio, que ele não soube dizer não. Ele estava tão empolgado que ele aceitou o propósito. Era um propósito bom, pastor. Claro que era certo. Quem que não gosta de festa? Mas ele já havia festado 3 dias. Por que festar mais um? Por que festar mais um? E mais um? Por que isso? Porque não tem limite nas coisas materiais, não tem limite nos desejos carnais. Aí não aprendemos a dizer não. Aí não aprendemos a dizer não. Eu gostaria que você aprendesse essa lição nesta noite. Diga não às coisas do mundo. Diga sim somente a Deus. Diga não aos desejos carnais. Diga sim somente a Deus. Diga não à má educação dos filhos. Diga não ao reforço contrário dos seus pais. Aprenda a dizer não também, irmão. Aprenda a dizer não também. Não tem problema. Ah, mas eu vou magoar ele, viu? É melhor você magoar ele, a tua alma estar em paz com Deus, do que você fazer um bem, deixar ele alegre e você pagar o preço mais tarde. Ele não quis dizer não para o pai ficou sem a filha. Ele não quis dizer não para o pai da moça, ele ficou sem a moça. Aprenda a lição que esse homem cometeu de errado. Diga não. Diga não à sua filha adolescente. Os pais hoje não têm mais coragem de dizer não para a filha. Eu conversava essa semana com um pai e ele dizia para mim: como que eu vou dizer não para meu filho? Ele já tem 20 anos de idade. Ele já é um homem. Como eu vou dizer não para ele? Eu falei: é muito simples. Pega a tua boca, abre a tua boca e diga não. É fácil. Mas ele pode não me obedecer, ele pode não querer. É problema dele, não é seu. O teu problema é educar. O teu problema é orientar. O teu problema é conduzir. Diga não. Muitas vezes você está numa situação difícil, irmão, numa situação complicada. Volte a fita.
Volte a fita, por favor, da tua vida e veja se é porque você não disse sim. Se você tivesse dito não, com certeza tua vida não estaria desse jeito. Com certeza você não estaria com esse problema. Mas eu venho da parte de Deus ensinar a lição desse levita. Aprenda com a palavra de Deus. Aprenda a dizer não na hora certa. Aquele homem sai. E quando ele chega nessa cidade, que era uma cidade de Jebus, ele ia ficar em Jebus. A Bíblia diz que o servo dele, que estava com ele, tinha já colocado, estava cansado. Vamos ficar aqui em Jebus. Mas ele resolve, não vou ficar em Jebus, não, eu vou para frente. Jebus é terra do Jebuseu, isso daí o povo nós estamos estranhos, isso é perigoso, nós damos uma descuidada aí, é melhor nós ir lá, é melhor nós ir para a terra dos nossos irmãos. E ele foi para Gibeá. A outra lição que eu gostaria que você aprendesse nessa noite é que você não pode, de maneira nenhuma, perder a sua vigilância. Como assim, pastor? Eu vou dizer para você como assim. Se o levita, a história que eu lhe contei, se ele ficasse lá em Gibeá, ele ia ficar dando moda na praça. Ele ia ficar na praça dando mole se ele tivesse ficado lá em terra estranha, no mundo? Não. Ele ia ficar vigilante. Porque quando você está conversando com uma pessoa que você sabe que é do inimigo, até as palavras que você fala, você mexe. Não é assim. Quando você está fazendo negócio com pessoas estranhas, você vai no cartório, você registra, você confere a assinatura. Quando você está lá com as coisas de lá, você é assim. Agora com as coisas daqui, entre irmãos, aqui é diferente. Aqui você relaxa. Aqui você faz negócio em cartório. Aqui você empresta, aqui você ajuda, aqui você confia, aqui você não, Paulinho, não, imagina que o Paulinho vai colar mal de mim, jamais. Meu irmão, vai tentar contra mim? Nunca. Pastor Nilson é um companheiro de ministério. Solta a guarda, baixa a guarda, você está em casa, vá para a praça. Aí você vai cantar aquela música lá, sou vagabundo, dormi na praça, né? Sou vagabundo. Mas desce um homem, a Bíblia diz que desce um homem. E no versículo 20 do capítulo 19 ele diz assim: ele disse o velho, paz seja contigo. Paz seja contigo. Aquele homem que desce das montanhas, aleluia. O homem que desce das montanhas para mim é Deus, me pegando eu na praça da amargura. Quantas vezes você ficou na praça, irmãos? Quem nunca ficou na praça? Tem gente que ficou até na praça de endividamento. Como você está na praça aí? Estou tudo endividado. Quem nunca ficou na praça? Quem nunca ficou na praça da tristeza? Quem nunca ficou na praça da agonia de vida? Quem nunca ficou na praça do desânimo? Você bateu de porta em porta e não foi atendido por ninguém, ninguém te emprestou, ninguém te ajudou, ninguém deu a mão, ninguém. Você foi para onde? Você foi para onde? Foi para na praça. Mas, aleluia, louvado o nome santo do Senhor. Aleluia.
o homem da montanha, o Senhor do campo, das montanhas de Efraim, ele desceu e foi na praça. Quero dizer para você, meu irmão, amigo, não desanime, não fique triste. Quando ninguém abrir as portas para você e que você não vê porta nenhuma aberta na tua vida, fique tranquilo que o homem das montanhas de Efraim vai descer para te socorrer. Quando ele desce, ele diz assim: olha, fica comigo. E ele diz mais: não fique na praça. Aleluia, a palavra de Deus é coisa gloriosa. Diz assim: não fique na praça, eu vou tirar você da praça. Aleluia. Irmão, tenha paciência, não perca a sua vigilância, tenha paciência na praça, que o homem vai te encontrar. Aleluia, vai te dar paz. Aleluia! E eu quero profetizar para você hoje na tua vida: o Senhor do campo vai pegar você da praça, vai te levar para casa, vai banhar os seus pés, vai preparar uma mesa para você, e você vai se deliciar nos manjares do homem. Aleluia! Não se preocupe, viu? Não se preocupe que ninguém abriu a porta para você. Não se preocupe por você estar nessas praças que eu acabei de dizer, ou em outras que quem sabe eu não tenha citado. O fato é que o homem da montanha, ele vai chegar na tua vida e vai te levar para a casa dele. Para a casa dele. Vai lavar os teus pés, vai te purificar. Aleluia. Aleluia, vai purificar você e vai pôr uma mesa diante de você. Porém, aquele homem chega na casa, é lavar os seus pés, é colocar uma mesa diante dele. E a Bíblia diz, e a história que eu narrei para você lhe conta, que chegaram os filhos de Belial. Chegaram e começaram a bater na porta. Começaram a bater na porta. Todos reunidos, banqueteando. E os filhos de Belial, da tribo de Benjamim, batendo a porta. Ô meu irmão, quantas vezes você comete o mesmo erro que o levita cometeu? Quantas vezes você está na casa do homem da montanha, com os pés lavados, com a mesa posta diante de você, você participando de tudo como um homem, tendo alegria e comunhão com os seus, e você ouve o batido na porta do inimigo, e você se levanta da mesa que Deus preparou para você e vai até a porta negociar a tua vida com o inimigo. Eu gostaria de chamar a tua atenção nesse particular dessa palavra. Nunca, jamais se levante da mesa que Deus preparou para você. Não saia da tua posição para ouvir a voz do inimigo. Meu irmão que está aqui hoje, todas as vezes que você enfrentar dificuldade, passar por luta, entregue nas mãos de Deus. É Ele quem resolve. Não tente você negociar com o inimigo. Não existe negociação com o inimigo. Irmãos, inimigo, se você for estudar na Bíblia, nunca no Velho Testamento o inimigo se tornou amigo do povo de Deus. Todas as
vezes que fizer acordo para ter que você quer ter outro, todas as vezes que fizer acordo, lá na frente pagaram o preço. Passaram-se reis e reis, o povo lá na frente pagaram o preço. Não existe acordo com o inimigo, irmãos. O problema é que nós estamos levantando da mesa, da posição que Deus nos colocou para servir a Ele. Estamos tentando negociar com o inimigo. Quantas vezes você deixou de fazer as coisas que Deus projetou para a tua vida? Quantas vezes você largou os projetos de Deus para fazer os seus projetos? Quantas vezes você deixou de fazer algo para Deus por causa dos seus projetos, por causa da sua vida, por causa dos seus negócios, por causa da sua casa, por causa da sua família, por causa de tantas outras coisas que o mundo toma e rouba o teu tempo? Você deixou de fazer. Você cantava, não canta mais. Tocava, não toca mais. Orava, nem pensar. Dizimava, nunca mais. Ofertava, nem pensar. Evangelizar, isso é coisa do evangelista, não. Buscar a presença de Deus. Eu preciso atender o inimigo que está batendo na porta. Preciso negociar com ele a minha vida. Estão querendo roubar a minha vida. Eu preciso negociar com ele. É para você essa palavra. Você deixou os projetos para Deus e de Deus na sua vida para fazer os seus projetos. Você está entendendo o que Deus está falando para você hoje? Você está entendendo? Você abandonou os projetos de Deus para você, para realizar os seus projetos. Foi à porta negociar com o inimigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Não se preocupe com as batidas na porta do inimigo. Eu creio que o salmista Davi, ele com certeza ele conhecia essa história. Porque nesse tempo não existia rei e ele foi um dos primeiros reis. Com certeza ele sabia dessa história, porque a filha de Benjamim é a mais pobre de todas, a mais disciplinada de todas, e a história deve ter ficado e contado para filhos e filhos. Porque um dia lá no Salmo 23, Davi diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe por que eu não me preocupo? Porque o meu cálice se transporta. Com certeza o salmista devia saber dessa história. Porque eu fico pensando, por que preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos? Ele deve ter lembrado do homem das montanhas de Efraim que preparou a mesa para o levita. E os inimigos batiam na porta. Mas ele diz assim: o meu cálice se transporta. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era um homem de oração. Porque ele se alegrava de estar na casa do Senhor. Por isso, meu amigo, meu irmão, você que está aqui hoje, o melhor refúgio para as batidas na porta do inimigo é permanecer à mesa do Senhor. O que vai acontecer não é problema seu, é problema de Deus. Se o inimigo vai quebrar a casa, vai te matar, não é problema seu. Eu morro, mas eu não saio da presença de Deus. Deus sempre dá um jeitinho. Em especial ainda, não é qualquer jeito, é um jeitinho especial. Pode demorar anos,
Esse dia eu preguei uma quinta-feira aqui que o pastor Hilton estava, e eu até usei uma testemunha, que demorou 15 anos para Deus abençoar a vida dela e dar a bênção na vida dela. Não importa, irmão, deixa Deus negociar, deixa Deus fazer o acerto, porque se você for fazer o acerto, pode acontecer o que aconteceu com o levita. Acontece desgraça na vida do homem. Aí o pecado entra. Aí entra a desgraça. Aí os seus irmãos que você julga ser seus amigos estão à porta batendo e você não vigiou, você não cuidou. Porque se você estivesse lá na outra cidade, se você estivesse lá no mundo, conversando, negociando com o povo do mundo, você ia ser vigilante. Mas como você está aqui na igreja, você é negligente. Por isso que a Bíblia diz orar e é. Claro! Claro! A Bíblia manda você vigiar para depois orar, meu amigo. Não manda você orar. Se você for ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus, você vai ver que existem inúmeros textos da Bíblia. Eu não marquei aqui, mas inúmeros textos da Bíblia de serem vigilantes, serem sóbrios, né? Seja prudente. Jesus falou: seja prudente como a serpente. Aí você não. Você dá lugar para o inimigo. Você ouve a batida na porta. Você escuta a batida na porta. Porque você tem ouvido. E você ouve. E Satanás, ele vem pelo ouvido. Passei outro dia contou uma história mais ou menos assim, que é Satanás, assim, que é o taco, a audição, e vai por aí por fora. Satanás, ele vem do ouvido. Vem devagarzinho. Vem. Vem cá. Vamos negociar com a vida. Você sai da porta. Tenta fazer do teu jeito. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, meu amigo, meu irmão que está aqui hoje. Enquanto você ficar fazendo do teu jeito, a tua vida vai desse jeito. Ah, você não entendeu? Vou repetir. Enquanto você ficar fazendo do teu jeito, a tua vida vai ficar desse jeito. Mas a hora que você deixar nas mãos de Deus, Deus vai negociar para você. Deus negocia. Aleluia! 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 Senhor! Aleluia! Aquele homem pega aquela mulher morta. E a Bíblia diz que ele leva ela para a sua casa. Leva ela para a sua casa. Aqueles homens abusaram dela tanto que ela morreu. E ele leva aquela mulher para a sua casa. E ele chega e parte aquela mulher em 12 partes. E manda cada uma das partes para as 12 tribos. E a Bíblia diz que a única tribo que não foi porque eles sabiam que era lá que eles tinham cometido a atrocidade. Eles sabiam que era lá. Quando você pega o teu problema, irmãos, aquele homem podia ter feito uma coisa que eu faria e que você faria. Eu pegaria aquela mulher, eu abriria uma cova e eu enterraria aquela mulher. O que eu vou fazer com uma pessoa morta? Você faz uma coisa morta. Se fosse eu e você faria isso. Mas aquele homem toma uma atitude muito interessante. Ele pega aquela mulher, ele corta aquela mulher, e ele manda uma das partes para cada tribo. Irmãos, eu quero dar uma ideia para você hoje aqui. Na proporção que o inimigo te atacar, é a proporção que você tem que revidar na presença de Deus ao inimigo. Acontece o seguinte, é que nós sofremos um problema, nós sofremos uma dificuldade, e nós queremos enterrar aquele problema. Nós queremos sucumbir àquele problema. Nós queremos andar uma
dentro da igreja. Muita gente pega o pecado hoje em terra, passa, ninguém vai ver, deixa pra lá, é mais uma luta, é mais uma prova, eu vou vencer, eu vou ser triunfante, e pega aquilo em terra. Aquele homem não fez isso. Aquele homem, ele chamou os seus líderes, chamou os liderados e confessou a eles o seu problema. Eu estou com problema. Eu estou com problema. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Meu irmão, meu amigo, você que está aqui hoje, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Você só vai ter vitória na tua vida o dia que você confessar a Deus o teu problema. Você só vai ser vitorioso no dia que você confessar a Deus o seu pecado. Você só vai ter vitória na tua vida. O dia que você se enterrar, o pecado que está enterrado na tua vida. Não se corre lá. Glória a Deus, aleluia. Você nunca vai ter vitória e não vai alcançar o céu se você não confessar a Deus as suas iniquidades. Não enterre. Reparta. Porque Deus vai te dar vitória. Não faça isso. Não fique para si com o teu problema. Não. Chama. Confessa. Entregue. O meu problema é esse. Eu fiz isso. E deu essa desgraça. Mas eu estou aqui porque eu preciso de misericórdia. Eu preciso de perdão. Eu preciso. E aí para aqueles homens se reuniram, irmãos, e levantaram 400.000 homens. Foram até Betel. Chegaram em Betel e falaram: Deus, o que é que nós fazemos? Um irmão nosso cometeu uma atrocidade. O que é que nós fazemos? Deus falou assim: pega a tribo de Judá, põe na frente e destrói eles. Sabe por quê? Deus não compactua com o pecado, irmão. Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer em nada que desagrade a Ele. Pode ser quem for. É da tribo, pastor Will. É da Benjamim. Vai destruir muitas tribos. A bênção de Deus que estava sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, que estava sobre a vida dos 12 filhos dele. E agora você vai destruir um. Deus manda Judá na frente. Sabe por quê? Porque ele é o leão da tribo de Judá. E onde ele chega, ele extermina pecado. Ele extermina quem tiver para dar vitória na tua vida. É ele que cuida de você. Ninguém toca no ungido de Deus. Ninguém toca numa mulher de Deus. Ninguém toca na vida do cristão. Fique à mesa. Não ouço o batido na porta. Preste atenção. Aprenda a lição que esse levita não conseguiu ensinar para nós. Primeiro dizer não. Depois você não perca a sua vigilância. Fique tranquilo quando você estiver na praça. E não tenha problema se ficar sentado à mesa, ser servido, comendo, com os pés lavados. Não tenha nenhuma vergonha de se levantar para atender a porta quando o inimigo estiver batendo. Porque ele quer te destruir. Ele quer acabar com a tua alegria. Ele quer acabar com a tua felicidade. Mas se isso aconteceu na tua vida, fique tranquilo. Se você confessar, se você procurar ajuda, se você procurar o Deus de Israel, ele levanta a tribo de Judá, porque ele é o leão e destrói o inimigo por você. Você crê nisso, irmão? Crê nisso? Você crê nisso? Você
crê na palavra de Deus? Está aqui hoje. E Ele fala com você hoje. Aleluia. Aleluia. Outros que estão aqui que a palavra de Deus falou no seu coração. Meu Deus. Amém. Vamos ficar de pé para isso. Posso cantar uma canção.